Olá, conversaremos agora sobre a composição do ônus total com mão de obra. Especificamente nessa nossa conversa, estaremos abordando o custo com mão de obra direta em uma aplicação prática. Nessa nossa conversa, temos o objetivo de compreender a composição do custo com mão de obra direta, aquela mão de obra que é identificada de forma clara, específica, objetiva, incorporando encargos e benefícios em uma aplicação prática. Quer dizer, na composição do custo com mão de obra, precisamos então lembrar de conversa anterior que esse custo ele incorpora salários mais os encargos e benefícios aos salários aí adicionados. Nesse nosso exemplo, então a indústria Tângulo Mango contratou um funcionário, quer dizer, com salário de 600, trabalha 44 horas por semana, assumindo 4,2 semanas no mês. Sobre salário, a empresa provisiona um onzeavos, mais um terço sobre essa provisão a título de férias, e outro um onzeavos para o 13º. Por que um onzeavos? Porque ele trabalha 11 meses para fazer jus a ganhar mais um. E no caso do 13º, idem, né? Quer dizer, férias, 13º, para 11 meses trabalhados, você faz jus ao recebimento aí das férias, 13º. Sobre esse subtotal, salário mais férias na 13º, ela considera encargos iguais a 50%, e aí mais adiante a atividade diz: sabendo que no mês passado o funcionário trabalhou 14 horas na produção de abafa-banca sabor-limão, ou seja, esse consumo está sendo identificado de forma clara, objetiva, daí nós podemos chamar esse custo então de direto, e como é um custo com mão de obra, esse é um custo então com mão de obra direta. Adicionalmente, outras informações são dadas, quer dizer, insumos diretos, ou seja, materiais diretos, são iguais a 300, custos indiretos rateados divididos por esse objeto de custeio foram iguais a 200, e que 300 unidades foram produzidas. A atividade então pede para que seja calculado o custo de produção de uma unidade. Então, quando vamos compor o custo com mão de obra, aí nesse caso precisamos ir além do salário, incorporando aí o efeito de encargos e benefícios. Então, nesse caso, o salário assumido é igual a 600. Só que além do salário, vamos ter que considerar um conjunto de provisões apresentadas no enunciado. Então, essas provisões envolvem férias, com um onzeavos mais um terço. Então, eu vou ter que considerar férias um onzeavos, nesse caso daqui. As provisões vão somar isso, né? Porque vão ser formadas por férias, mais, né? Quer dizer, um onzeavos mais um terço. Então, as férias totalizam esse valor mais um onzeavos de 13º. Então, quando eu trago também um onzeavos de 600 para o 13º, 54 e 55, o que é que eu vou ter? Eu vou ter, então, a composição dessas provisões para férias e 13º. Então, férias 54 mais 18, 13º 54, somando os valores, eu vou obter 127. Logo, quem vai ser o subtotal? Salário mais essas provisões, eu vou ter então um subtotal da ordem de 727,27. Além disso, é preciso considerar encargos iguais a 50%. Então, se eu trago essa informação, se eu calculo aí 50% de 727, aí eu vou obter 363. Ora, quando eu somo o que eu já tinha mais os 50% que eu preciso adicionar, eu vou chegar então num total, quer dizer, num custo total mensal associado aí a essa mão de obra de 1.090. Como são trabalhadas 4,2 semanas no mês, 44
horas por semana, eu assumo uma jornada laboral mensal de 184,8 horas. Então, se eu divido o custo total mensal pela quantidade aí de horas trabalhadas, eu chegaria então à conclusão de que teríamos um total por hora da ordem de 5,90. Então, note que nesse caso eu estou assumindo que todas as horas são trabalhadas. Se na verdade apenas um volume menor do que as 44 fosse trabalhado, eu teria que fazer a consideração das horas efetivamente trabalhadas para poder então encontrar esse total aí por hora trabalhada. Ou seja, para cada hora apontada desse funcionário em relação aí a qualquer objeto de custeio, eu vou considerar o custo de 5,90. Então, mais adiante, o enunciado diz: ele trabalhou 14 horas em um determinado objeto de custeio. Então, se foram 14 horas, a 5,90 o custo de cada hora trabalhada, então para esse objeto de custeio, eu vou fazer a transferência de 5,90 vezes 14, quer dizer que seria o custo com mão de obra direta associado a esse objeto de custeio. Só que aí mais adiante é apresentado o valor dos insumos, então os insumos foram iguais a 300, os gastos com materiais diretos, como vimos aí em outras conversas. Temos também a figura dos custos indiretos, muitas vezes chamados aí de custos indiretos de fabricação. Nesse caso, foram iguais a 200. Então, se eu analiso o custo total dessa operação no período, então essa operação teve um custo de 582,60. Como o enunciado diz que 300 unidades foram produzidas, então, se eu pego o custo total e divido pelo volume produzido, aí eu vou chegar no valor unitário, quer dizer, no custo unitário, incorporando os efeitos da mão de obra. Nesse caso, o custo unitário é igual a 1,94. Com isso, nós usamos informações relacionadas à apuração do custo com mão de obra direta para poder, então, apurar o custo total unitário de uma determinada operação. Com isso, esperamos ter alcançado o objetivo proposto para a nossa conversa, que era compreender a composição desse custo com mão de obra direta, incorporando efeitos de encargos e benefícios em uma aplicação prática. Bons estudos!